Alô, galera do Descomplica! Prontos para mais uma descomplicada da biologia? Espero que sim, porque eu espero que agora, com esse módulo, todo mundo consiga entender facilmente a gametogênese. Ora, o que é a gametogênese? É a gênese, é a criação dos gametas. É a criação dos gametas. É o processo que ocorre no seu ovário, é o processo que ocorre no meu saquinho, garantindo assim a produção dos óvulos, a produção dos espermatozoides. Desculpa, tá, gente? Saco é uma palavra feia. Tá? Ocorre na minha bolsa escrotal, no meu testículo, perdão. Tá? Garantindo assim a produção do óvulo na mulher e dos espermatozoides no homem. A gente começa pelo mais simples, a gente começa pelo homem, pela espermatogênese. Como é que ocorre a espermatogênese no homem? Antes mesmo do homem nascer, lá no testículozinho, na bolinha de cuticinha dele, pequenininha, células que se denominam células germinativas primordiais, elas se diferenciam em espermatogônias e tão logo geram as espermatogônias, elas começam imediatamente a se dividir, gerando ali um repositório celular que é fundamental para que o homem seja fértil a vida inteira. Essa primeira divisão celular que ocorre lá no testículo é uma divisão que ocorre por mitose, gente. Ainda não é a meiose. Porque imagina, se todas as células fizessem meiose de uma vez só, das duas uma, ou a gente ia nascer com uma bolsa escrotal que é lá no pé, e aí na medida em que a gente envelhecesse, ela iria esvaziando, ou a gente ia ter uma mega ejaculação, tipo Ramen-Ramen-Ha do Dragon Ball, sabe qual é? E depois nunca mais iria ejacular. Então é importante que sempre haja mitose, guardando essas células mãe dos espermatozoides, para que a partir da puberdade, a cada dia, esse homem possa produzir milhões de espermatozoides que serão produzidos até o último dia da sua vida. Então, como essas células, as espermatogônias, elas ainda não sofreram meiose, essas células ainda são células 2N, ainda são células diploides. Lerê? Ao longo de toda a vida, ocorre a fase de multiplicação, ocorrem estas mitoses. O que acontece? A partir dos 10, 12 aninhos de idade, o menininho vai crescendo, influência dos hormônios, testosterona, esse menino ele começa a entrar na puberdade. E essa entrada na puberdade acarreta que as espermatogônias, elas deem prosseguimento à espermatogênese para que essas outras fases, crescimento, maturação e especialização, elas possam também se transcorrer. Então, a partir da puberdade, a cada dia, algumas milhares ou mesmo milhões de espermatogônias viram espermatócitos primários, passando por essa fase, denominada fase de crescimento. Na fase de crescimento, a espermatogônia cresce, gerando o espermatócito 1, fazendo um acúmulo de nutrientes, um acúmulo de vitelo. Nutrientes que são importantes para a formação do espermatozoide. Então, o espermatócito 1, gente, nada mais é do que uma espermatogônia que cresceu, que acumulou nutrientes. Então, essa célula ainda é 2N, ainda é diploide. E aí sim, é esse espermatócito 1 que entrará na meiose, fazendo as duas divisões meióticas, gerando primeiramente 2 espermatócitos 2 e depois 4 espermátides. Como essa divisão ela é uma meiose, está meio que na cara que as 4 espermátides geradas são células haploides. Qualquer dúvida, é só ver os módulos de mitose e meiose para você entender isso aqui melhor. Que as células filhas da meiose são células haploides. Agora, e o espermatócito 2? Ele é diploide ou ele é haploide? Para responder essa, você tem que lembrar que a primeira divisão aqui é uma divisão reducional.
E a segunda divisão é uma divisão equacional. Ou seja, na primeira divisão meiótica, já ocorre a separação dos cromossomos homólogos, gerando espermatócitos 2 haploides, que terão a separação das cromátides irmãs para a geração das espermátides também haploides. Então, essa fase que vai do espermatócito 1 a espermátides haploides, ela é a fase de maturação que corresponde à meiose. E a meiose gera, então, como células filhas, as espermátides. Ah, mas meu professor de biologia falou que a meiose vai gerar o espermatozoide, tá certo? Tá. A única diferença é que a espermátide não está pronta ainda para nadar em busca do óvulo encantado. Né? Não está pronta ainda para continue a nadar, continue a nadar. Não está. Então, o que tem que ocorrer? A espermátide tem que sofrer um processo de especialização, chamado espermiogênese, para garantir a formação do espermatozoide com a cara que você conhece. Com rapinho, natação, para nadar, para encontrar o óvulozinho. Então, a última fase, que é a de especialização, corresponde a uma série de mudanças que a espermátide tem que sofrer para a formação de um espermatozoide viável. Então, em resumo, isso é a espermatogênese, que tem a fase de multiplicação, que é a mitose das espermatogônias, que depois a espermatogônia cresce acumulando nutrientes vitelo, gerando o espermatócito 1 diploide, que depois ocorre a maturação, que é a meiose, onde um espermatócito 1 gera 2 espermatócitos 2 e 4 espermátides, e estas 4 espermátides sofrem o trabalho ali de um shaper, de um lapidador, que vai trabalhar a espermátide, gerando o espermatozoide. É esse o papel da espermiogênese, que a gente vai entender agora em detalhe quais são as alterações que a espermátide tem que sofrer para que ela possa gerar um espermatozoide. Beleza?